Bom dia a todos, feliz sábado. Estamos muito felizes, acredito eu que você aí na sua casa também, porque hoje é um dia muito especial, é um dia separado, é um dia de sábado. E mais que especial, né, por ser um dia de sábado, né, nós estamos hoje festejando junto com as nossas famílias. Um ponto muito especial nós estamos tendo um final de semana muito especial, né, em dedicação às famílias da nossa igreja. Então você do Jardim Lilá, do Jardim Comercial, as famílias também do Parque Independência, sejam todos bem-vindos à Casa de Deus virtual. Que vocês se sintam abraçados e abençoados por Deus neste momento. E neste momento eu convido a cada um de vocês para que incline as suas frontes, que nós vamos fazer uma oração e falar com o nosso Deus. Grandioso Deus que estás nos céus, santificado e glorificado seja exaltado o teu nome, Senhor. Nós estamos aqui presentes, e cada um no seu lar, junto com as suas famílias. Nós queremos agora, Senhor, entregar nossa vida em tuas mãos. E pedimos ao Pai, em especial, as nossas famílias, Senhor. Pedimos a Ti que blinde a nossa família, cada família aqui representada, a família do Jardim Lilá, a família da Igreja do Jardim Comercial e a família também do Independência, Pai. Nós sabemos que o inimigo tem trabalhado, Senhor, para derrubar as nossas famílias, para enfraquecer o ponto mais forte de comunhão, de caminhada contigo rumo ao céu. E por isso, Senhor, te pedimos que os seus santos anjos estejam com cada família aqui representada, Senhor. Aqueles que também não puderam estar neste culto online, que eles possam estar nesse momento protegidos por Ti, abraçados por Ti, abençoados por Ti. Te pedimos também que esteja com as pessoas que estão nos acompanhando, Senhor, via Facebook, os nossos internautas, que eles possam estar nesse momento com a Tua presença, abençoados também, certos de que o Senhor está com eles. Dá-nos um sábado agradável, Senhor, na Tua companhia, e que tudo que for feito, falado, cantado aqui nesta manhã, possa ser unicamente de honra, de glória e de louvor ao Teu nome. Te agradecemos e te louvamos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Bom, nós vamos ter agora um momento da comunicação. E agora eu vou passar a palavra para o Flávio e para a Vanelli. Muito bem, bom dia. Antes de passar os comunicados que temos para hoje, eu gostaria de fazer uma observação. A gente tem observado aqui em cada câmera que algumas pessoas já trocaram, né, o nome para o nome da família, no caso. A gente tem aqui a família Fonseca, a família Trindade, família Camilo, família Mendes. Vamos ver aqui, família Guedelha, família Vidinha, olha que lindo! Que tal? Você que ainda não fez, troca aí o nome, coloca o nome da sua família também na sua câmera, no seu vídeo, para que a gente possa aí também estar conectado dessa forma. Então, te convido a fazer isso nesse momento também. E um outro desafio, tire sua foto aí junto com a sua família, depois você pode mandar aí para os comunicadores de cada distrito, para que a gente possa compartilhar aí depois pelo Facebook também, tire sua foto, aí juntinho, todo mundo adorando a Deus junto nessa manhã especial de celebração à família, a família de Deus, né? Então, vamos lá, vamos aos nossos comunicados. Se por acaso travar, como aconteceu na semana passada, fiquem tranquilos que a gente vai dar um jeito de continuar, tudo bem? Então, vamos lá. Vou compartilhar aqui a minha tela com vocês para as nossas comunicações. Todos bem? Não estou vendo ninguém, mas me dá um joinha aí e fala aí, Felipe, se está todo mundo vendo. Ok, então vamos seguir. Nós teremos, então, aí no dia 31 de outubro, como já foi falado, Impacto Esperança Viva a Entrega. A gente sabe que foi postergado devido à situação da pandemia, mas teremos o projeto, então eu te convido a orar por esse dia, para que muitas pessoas sejam alcançadas com a esperança, né? A esperança viva que é Jesus Cristo, né? Então, ore por esse projeto, reserve essa data, 31 de outubro, dia do Impacto Esperança.
Classe Bíblicas Avançadas, nós continuamos com a classe Bíblica Avançada, que está sendo dirigida pelo pastor Antônio Gonçalves e o pastor Sérgio Monteiro, nos dias de sextas e domingos, a partir das 20 horas, né? É transmitido sempre pelo canal do Facebook e YouTube da Paulista Sul. Então, você que quer entrar mais nos assuntos da Bíblia, nos temas avançados, se conecte nesse horário para que você possa crescer aí mais e mais no conhecimento da palavra de Deus. Drive-Thru da Esperança, hoje continuamos com Drive-Thru das Esperanças nas 3 igrejas, tá? Na igreja do Jardim Comercial, como sempre acontece, das 15 às 17 horas. Aqui na igreja do Lilá, das 15 às 17 também. E na do Parque Independência, das 14 às 15 horas. Então, você pode levar o alimento, levar itens de higiene, roupa, para nós apoiarmos, né, as famílias que necessitam desse apoio aí durante essa pandemia, não somente durante a pandemia, mas também em outros momentos do ano, né? Então, que você possa levar a sua contribuição, a sua doação nestes horários. Se alguém tiver alguma dúvida em relação aos horários, ao ponto de entrega, de coleta, você pode procurar a cada comunicador do distrito para que possa receber as devidas orientações. Lembrando também que você pode manter a sua fidelidade neste mesmo horário, né? Levando aí o seu dízimo, a sua oferta presencialmente no horário do drive-thru. Ou também, se preferir, você pode fazer a transferência bancária, né, através da conta de cada igreja. Os irmãos aí, os tesoureiros, têm as informações, os dados da conta bancária. E aí, se você tiver alguma dúvida, você pode procurar por eles, tá? Ou realizar aí também a sua fidelidade através do aplicativo 7Me. Combinado? Bom, muito bem. Hoje nós teremos uma programação muito especial a partir das 16 horas, o programa Movidos pelo Espírito, com o tema de hoje, o Templo do Espírito Santo. Como vai funcionar, tá? Será transmitido pela página do Facebook e YouTube da Associação Paulista Sul, como já falei, a partir das 16 horas. Então, será uma grande festa, teremos batismo, então você não pode ficar de fora. Acompanhe, possivelmente nós transmitiremos, replicaremos para as páginas das respectivas igrejas, então fiquem atentos para que vocês possam participar dessa grande festa espiritual que acontecerá hoje a partir das 16 horas. E amanhã continuamos com a celebração do final de semana da família a partir das 19 horas. Então, fique conectado amanhã, se conecte, convide seus amigos, as famílias, né, amigas de vocês também, para que receba essa grande bênção aí do final de semana da família especial distrital, tá? Lembrando a todos que após o nosso culto, nós teremos um curto intervalo e na sequência nós teremos a Escola Sabatina Jovem. Convido você a permanecer conectado conosco para também aí participar da Escola Sabatina Jovem, que tem sido uma grande bênção. Que Deus abençoe cada um de nós. Seguiremos com a nossa programação e na sequência nós veremos o vídeo Mantendo Viva a Visão. Vanelli. Sim. Eu tinha mandado para você, acho que você não viu. Eu queria só completar algo importante dos anúncios aqui, que acho que seria muito importante no momento que nós estamos vivendo. O que eu vou passar aqui, na verdade, não vou passar a data, mas assim, é uma informação que todos nós estamos desejando há algum tempo. E essa semana eu estava numa das reuniões na associação e eles nos informaram que já está autorizado a volta aos cultos, né? Foi feito um pedido, eu até com um pedido aqui, ó. Foi feito um pedido pela bancada evangélica para que a prefeitura pudesse autorizar a volta aos cultos, né? Com todas as normas e tudo mais. E aqui nós temos a resposta do prefeito autorizando as igrejas a voltarem aos cultos. Assim, existe uma data já mais ou menos estabelecida para que a gente possa voltar. Eu não vou falar de data aqui agora, porque eu vou depois colocar nos grupos dos líderes da igreja uma reunião, provavelmente no final de semana que vem, porque hoje não dá, hoje está bem corrido, bastante coisa, mas provavelmente no sábado que vem eu estarei tendo reuniões com as comissões de igreja
para nós definirmos algumas coisas importantes com relação à volta. Mas tudo indica que provavelmente no final do próximo mês agora, de maneira parcial, né, as igrejas estarão voltando às suas atividades. Então fica a informação para você que nós estamos, pela graça de Deus, quase voltando já aos nossos cultos para a igreja, tá bom? Grande alegria. Você que ficou feliz, escreve um amém aí no chat, já manifesta sua gratidão. Vamos seguir com Mantendo Viva a Visão. Ser verdadeiramente um cristão. É correto desejar ser bom e viver uma vida santificada. Mas nada disso tem valor se ficar apenas no desejo. Muitos se perderão enquanto esperam e desejam ser cristãos. Eles não chegam ao ponto de entregar sua vontade a Deus. Não escolhem agora ser cristãos. Ótimo. Agora chegou um momento muito especial. E esse momento é dedicado totalmente às crianças. Então, nós pedimos neste momento que todas as crianças se aproximem do seu papai, da sua mamãe, que nesse momento é totalmente reservado a você. Vamos agora ter uma historinha toda especial para as crianças. Oi, amiguinhos, tudo bem com vocês? Você tem uma família grande ou pequena? As famílias são diferentes, algumas são grandes, pequenas, mas todas as famílias são especiais. Na Bíblia, nós vemos sobre muitas famílias. O primeiro casal que existiu neste mundo foi Adão e Eva. Adão e Eva eram um casal muito especial. Eles tiveram muitos filhos e o mundo foi crescendo a partir deles. Existiu também uma outra família, a família de Noé, sua esposa e os seus 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Noé era um pai especial. Noé e sua esposa sempre ensinou a respeito de Deus para os seus filhos. Uma outra família especial foi a família de Abraão. Abraão era muito velho quando o anjo do Senhor apareceu para ele e disse que ele seria o pai. Abraão teria um filho com a sua esposa Sara. O nome do seu filho era Isaque. Isaque foi um bebê prometido, alguém muito especial. E este é Mordecai. Mordecai cuidava da sua sobrinha Esté. Mordecai não era exatamente o pai de Esté, ele era o seu tio e cuidava da sua sobrinha com muito carinho e respeito. Vocês perceberam, crianças, como todas as famílias são diferentes? Mas se Jesus estiver em cada família, com certeza todas serão muito felizes. Na Bíblia, nós encontramos um verso que diz: todas as nações lembrarão de Deus, o Senhor. Todos os povos da terra se voltarão para Ele e todas as raças o adorarão. Que Deus abençoe as nossas famílias. Vamos orar? Bondoso Deus, pedimos que o Senhor abençoe a cada família. Cuide de nós. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Gostaram, crianças? Que Deus abençoe as nossas famílias, né? Papai, mamãe, todo mundo. É isso aí. Agora, queridos, vamos ter uma mensagem musical toda especial pelo nosso amigo Josias Sobral.
Consegue ativar seu microfone, Josias? Josias, seu microfone não está ativo. Está conseguindo ativar? Agora pegou. Opa, agora sim. Feliz sábado, grandes amigos. Que Deus possa sempre nos abençoar. Essa música, quando o Márcio me ligou, me pedindo essa música, eu disse, já sei qual é a música. E mentalmente, né? Quem começou a pedir essa música foi a Cibele. E eu cantei 7 dias. E ficou marcada na nossa igreja. Que Deus possa abençoar, que nosso louvor possa sempre tocar no coração de cada um de vocês. E quem souber, muitos eu sei que sabem, pode louvar, pode cantar. Quero te pedir, Senhor, atende agora no meu clamor, pelo que fizeste perfeito e que o homem roubou, pelo amor que não existe mais, como foi há muito tempo atrás. A alegria que existia no lar, hoje se esfriou. O filho que do pai se esqueceu, a família que não se fala mais, a filha que perdida está, o casal que pensa em se separar. O desprezo que o vovô suportou, a indiferença que sofreu a vovó, o orgulho invadiu corações, mas Deus pode restaurar esse amor. Só Deus pode restaurar esse amor. Só Deus pode restaurar esse amor. Ele é o cordeiro que vem do céu para restaurar e abençoar teu lar. Só Deus pode restaurar esse amor. Só Deus pode restaurar esse amor. Basta só você pedir por ele, e tua família ele vai restaurar hoje. A tua unção, meu Senhor, teu Espírito em nosso favor. Somos tua existência, a tua criação. Eu te peço, pelo amor que não existe mais, como foi há muito tempo atrás. Alegria que existia no lar, hoje se esfriou. O filho que nos pais se esqueceu, a família que não se fala mais, o casal que pensa em se separar,
o desprezo que o robô suportou, a diferença que sofreu a robô. O orgulho invadiu corações, mas Deus pode restaurar esse amor. Só Deus pode restaurar esse amor. Ele é o Cordeiro que vem do céu para restaurar e abençoar teu lar. Só Deus pode restaurar esse amor. Só Deus pode restaurar esse amor. Basta só você pedir com fé, e tua família Ele irá restaurar hoje. Deus pode restaurar esse amor. Ele pode para restaurar e abençoar teu lar. E tua família Ele irá restaurar, irá restaurar hoje, irá restaurar. Basta só você pedir com fé, basta só você pedir com fé. Amém, amém. Deus seja louvado. Linda música, né? E apenas Deus pode restaurar o amor, pode restaurar a nossa família. Deus abençoe e continue abençoando a sua vida e a vida da sua família, tá, Josias? E nós agora teremos um momento de adoração, né? Vamos ver o vídeo do Provai e Vede. E também esse é o momento que você pode também, através dos recursos digitais, fazer aí a sua devolução do dízimo, a sua oferta, a sua dedicação a Deus. Provai e Vede. História de hoje: motivação no desafio. Eu era servidor público, trabalhava na Agência de Águas da Bahia e fui transferido para atender a comunidade de Vila Sauípe, a 70 quilômetros de Salvador. Embora a região fosse um paraíso tropical, com lindas praias de águas quentes, a vila ficava no interior e não oferecia as facilidades dos grandes centros. Eu, minha esposa Jaciara e meus 3 filhos éramos os únicos adventistas da comunidade de 3.000 pessoas. Nossa casa era a igreja e assim seguimos por algum tempo, até que despertou em nós o desejo de iniciar um trabalho evangelístico na vila, com o objetivo de construir ali um templo adventista. O importante era iniciar a obra do Senhor. Alugamos uma pequena casa que serviu de igreja por um bom tempo. Os frutos começaram a brotar e as pessoas foram batizadas.
Os meses se passaram. Recebemos a doação de um terreno e imediatamente iniciamos a construção. O dinheiro vinha de parte do meu salário, de doações dos amigos e empresários locais e também do caixa da igreja. A obra seguia como era possível, até que recebemos uma grande ajuda financeira da administração do campo e conseguimos concluir o templo. Hoje, nossa igreja, ainda que pequena, é uma luz do Evangelho aqui na comunidade. Para atender melhor aos irmãos, nossa igreja recebeu outro grande apoio da administração e estamos reformando a fachada central e construindo um tanque batismal. Tudo para a obra de Deus. Nós somos os pioneiros aqui em Vila Sauípe. E o Senhor tem feito o seu povo seguir em frente no cumprimento da nossa grande obra de evangelização. Os membros da igreja em todo o mundo têm sido fiéis nas ofertas. Desta forma, a administração do campo conseguiu nos apoiar financeiramente na construção do nosso templo. Eu sei que existem inúmeros projetos que também estão recebendo ajuda financeira, como no caso da igreja de Lauro de Freitas, que hoje pode receber mais de 500 pessoas. Da igreja de Maragogipe, que se tornou a mais bonita da cidade. Da igreja de Periperi, totalmente derrubada e refeita. Da igreja do Parque Verde 2, colocada de forma visível para a comunidade. Da igreja de Glebagá, reconstruída numa estrutura de Maranata, e muitas outras. Com uma fé inabalável e orações fervorosas, seguimos as orientações de Deus e o mar se abriu para nós. Louvado seja o nosso Deus, provai e vede. E agora, eu os convido para esse momento especial de adoração através dos dízimos e das ofertas. Que Deus os abençoe. Amém. Que história impressionante, né? Deus, ele tem um plano para cada um de nós e nós devemos aproveitar cada oportunidade ao Deus falar conosco. Que possamos não medir esforços para avançar a obra dele e ajudar outras pessoas a conhecer a sua vontade. Aqui em Salmos, capítulo 59, verso 16, diz assim: Mas eu cantarei louvores à tua força. De manhã louvarei a tua fidelidade, pois tu és o meu alto refúgio, abrigo seguro nos tempos difíceis. É um texto para a gente refletir em um momento tão complicado e delicado que a gente está passando, de crise, né? De todas as naturezas possíveis. Mas Deus, ele prometeu que estaria conosco até a consumação do século. E nós vamos cantar um hino especial agora. O hino se chama Meu Abrigo. Eu convido você a entoar esse hino de louvor ao nosso Deus. Eterna
Amém. O Senhor Jesus é o nosso abrigo, rocha eterna. Nós agora teremos um momento todo especial, acredito que o mais esperado, né, Vanelli? O distrito do Jardim Lilá, as 3 igrejas compostas, preparou um vídeo muito especial, um clipe totalmente especial dedicado às nossas famílias, pois somos uma grande família de Deus. Aproveite. Precioso eu ganhei, um projeto que nasceu no coração de Deus. Meu tesouro é meu lar, onde a base é o amor, onde sempre quero estar. Lá em casa posso ser quem realmente sou. Diferenças até poderão acontecer, mas quando a mágoa tem razão, prevalece o perdão. Para sempre assim será. Graça
Vamos Amém. orar? Tudo bem? Feliz sábado. Vamos orar juntos agora. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso grandioso Pai, nós rendemos graças a Ti porque o Senhor é bom conosco e porque a Sua misericórdia é eterna. Pai querido, nós queremos agradecer pela vida, pelos Seus cuidados, pela Sua proteção, o amor por nós, pela saúde que nós temos e pela oportunidade que nós estamos tendo agora de Te adorar. Nós também queremos, Senhor, agradecer pela nossa família, que foi estimada pelo Senhor para ser um refúgio em meio a tantos desafios desse mundo. Nos ajude a preservá-la e a cuidar dela como Tu gostarias que fosse. Nós também pedimos, Senhor, que nos dê sabedoria, paciência, mansidão e mais amor. E principalmente, Senhor, o Seu Espírito em nossa vida. Abençoe o nosso culto, abençoe o pastor que irá transmitir a sua palavra agora, que ele possa falar inspirado por Ti e que nós possamos praticar as Suas palavras em nossa vida. Nós pedimos todas essas coisas e agradecemos em Teu nome. Amém. Feliz sábado a todos. É uma alegria poder estar com a nossa família nesse momento reunidos, né? A gente vai começar a estudar a palavra de Deus. Eu só achar aqui onde eu coloquei minha Bíblia aqui. É uma alegria. Eu vejo aí que tem várias famílias juntas aí. A Pâmela vai sair um pouquinho agora, porque eu sou meio espaçoso aqui na hora de pregar. Aí ela vai ficar no outro cômodo ali com as crianças, tá bom? Só vou fechar um pouquinho aqui só um pouquinho para a gente se arrumar aqui. É que eu sou meio espaçoso na hora de pregar e eu ocupo toda a mesa aqui. Queridos, é uma grande alegria poder fazer esse final de semana com vocês. Só uma informação importante em relação ao vídeo, assim, foi bem corrido para fazer a busca aí das fotos para montar o vídeo, né? E talvez tenhamos feito e tenha ficado alguma família de fora. A gente pediu faz mais ou menos uma semana, ou talvez um pouco mais, com antecedência, né? Para que a gente pudesse ter essas fotos. E o limite da entrega das fotos era até no dia de quinta-feira, meio-dia. Então, aqueles que nos enviaram até quinta... Na verdade, quarta. É isso mesmo. Obrigado pela lembrança. É isso mesmo, quarta-feira. E aí, aqueles que nos entregaram, nós enviamos para fazer o vídeo, né? Tinha um tempo aí para fazer. Eu quero agradecer antecipadamente aqui a todos, assim, diante de todos, o Sérgio. O Sérgio ontem ficou até tarde fazendo esse vídeo aí, e a gente agradece a ele. Tem gente também aqui de vários lugares, né? E eu fico feliz. Tem a minha família que está no interior de São Paulo, tem a minha irmã que está lá acho que é Goiás, não, Rondônia. Eu sei que pessoas que estão espalhadas em vários lugares aí que estão nos assistindo também. E tem até a igreja de Palmares, no Pernambuco, está compartilhando o nosso culto. Olha que maravilha. Nós temos uma outra igreja compartilhando o culto da nossa igreja, que é a igreja de Palmares, lá no Pernambuco. Deus abençoe a todos vocês que estão nos acompanhando, viu? Louvado seja Deus pela vida de cada um de vocês. Espero que a mensagem de hoje possa alcançar todos vocês também, tá? Também temos pessoas, irmãos de Teresina. Olha que bênção aí. Então, igual eu falei, tem pessoas de vários lugares aí nos acompanhando. O culto hoje está uma bênção, né? Temos pessoas que estão nos acompanhando também pelo Facebook. Isso é maravilhoso. Eu queria só dar reforçar um anúncio que a Vanelli trouxe. Hoje nós teremos o nosso programa Reavivados pelo Espírito, que acontecerá a partir das 4 da tarde. E ela mencionou a respeito de um batismo. No momento da vigília, às 4 da tarde, quando se iniciar, ali quando chegar às 5 horas, nós teremos um batismo da Igreja do Jardim Lilá. Tá? Vai ser transmitido no momento desse culto, tá bom? Então você é convidado para participar do nosso culto hoje à tarde, o Movimento pelo Espírito, que é promovido pela associação, tá bom? E a gente vai estar participando juntos aí. Não dá para mencionar mais muitas coisas aqui, porque senão daqui a pouco eu vou ficar só agradecendo e mencionando, né? Mas
Vai meu agradecimento a todos vocês. Eu vou compartilhar minha tela aqui agora, para nós continuarmos o nosso estudo de hoje. E eu já vou compartilhar minha tela mostrando a minha família. Essa aqui é a minha família, ou parte dela, né? Meu pai. Esse aqui, eles eram mais novos, né? Esse aqui foi quando eu me casei. Olha como eu tô diferente aí, né? Bem mais magro. Mas essa aqui é minha família. Somos em 4 irmãos. Tenho meus 2 irmãos aqui. Esse que está de gravata embaixo aqui, ele é pastor hoje na África. Tem um outro irmão meu que hoje mora em Marília. A minha irmã, que está em Rondônia, ela é médica. E aí minha avó, infelizmente, já faleceu. E os meus pais. Essa é a minha família. Sou o que sou por causa deles. E eu agradeço a Deus pela família que Ele me deu. E que você possa agradecer a Deus também pela família que Ele te deu. Deus, Ele nos honra dando a família que nós temos, né? Talvez não seja a família perfeita, mas é a família que Deus lhe deu. Bom, nós estamos estudando sobre família. E eu quis colocar esse título porque eu acredito que a melhor coisa que temos é viver em família. E nós vamos tratar hoje de algumas coisas importantes, alguns desafios que nós enfrentamos nesse século que vivemos para manter a nossa família. Ontem eu falei algumas coisas em relação à família, educação de filhos, relacionamento. Hoje eu também ainda vou falar algumas coisas, porque é muita coisa, não dá para falar num momento só. Então eu quis trazer assim, os mesmos assuntos, mas divididos em outros dias. Me perdoem se talvez não ler mais alguma coisa aqui, porque eu não consigo mais ver nada além da minha tela, tá bom? Então aqui talvez você vai mandar algum comentário agora, assim, eu não tenho condições de ler, tá? Então nós vamos começar agora fazendo um estudo sobre a valorização que Deus dá para a mulher dentro da Bíblia e qual a importância da mulher dentro da sociedade que Deus estabeleceu. É diferente do que, infelizmente, a sociedade hoje prega sobre a mulher, traz sobre a mulher. Deus, ele tem um olhar muito diferente da mulher. Eu queria que você abrisse sua Bíblia. E aí eu vou trazer aspectos assim, importantes, tanto da mulher quanto do homem, dentro da relação da família. Abra sua Bíblia aí. Em Provérbios, você conhece esse texto, Provérbios, capítulo 31, o verso 10. É interessante que Salomão, quando ele encerra o seu livro aqui, de Provérbios, ele fez questão de encerrar justamente falando a respeito da mulher. E ele tinha Deus aqui o iluminou, né, o inspirou, para que ele traçasse um perfil da mulher que era os planos de Deus, né? E o verso 10 diz assim: mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor excede o de finas joias. Feche seus olhos, vamos fazer mais uma oração. Querido Deus, agora tua palavra foi aberta. Eu queria pedir ao Senhor que o mesmo Espírito Santo que inspirou os profetas, os apóstolos a escreverem este livro sagrado, que seja o mesmo que nos ilumine agora para entender a tua palavra. Fala conosco, fala ao nosso coração, pois oramos a ti em nome do nosso Salvador Jesus. Amém. Se você, lógico que eu não vou ler eu não vou ler o capítulo, porque senão ficaria muito longo aqui, mas se você fizer uma leitura desse texto, você fica impressionado com as características dessa mulher virtuosa. Dá a impressão até que, assim, quando ele começa a descrever essa mulher, dá a impressão que ele está colocando como se fosse, sim, um homem da sua dedicação, do seu despreendimento, do seu envolvimento com a família. Essa mulher aqui, ela era aquilo que hoje nós vemos a mulher do século XXI. O sábio Salomão, ao descrever a mulher do capítulo 31, ele descreve a mulher do século XXI. E é lógico, com algumas características talvez a mais, porque além dessa mulher ser uma mulher que trabalhava, uma mulher que se dedicava naquilo que fazia, ela também era uma mulher que dedicava tempo à família. Então essa mulher era uma mulher diligente, era uma mulher produtiva, altruísta, determinada e respeitada. Respeitada por quem? Pelos seus familiares? Também, mas principalmente
pela sociedade, né, por aqueles que eram responsáveis por conduzir a sociedade na época de Israel. Olha só, essa mulher, ela era respeitada. O seu marido, ele tinha orgulho dessa mulher ser respeitada pelos líderes da comunidade, né? Então, a mulher virtuosa, de acordo com o sábio Salomão, ela reunia essas características. Não estou falando aqui de uma mulher perfeita, mas era uma mulher que o fato de ser dedicada a Deus, o fato de ser dedicada à sua família, ela também se dedicava a outros afazeres. Será que isso também não deveria ser o nosso compromisso como homens também? De ter o nosso compromisso com a nossa família? Sabe o que me entristece, queridos? Muitas vezes eu tenho visitado famílias aonde o marido, ele se exime da sua responsabilidade como educador, como aquele que deve prover não só a parte financeira, material para a família, mas também a parte espiritual. E às vezes alguns têm deixado somente sobre as costas da esposa a responsabilidade da educação dos filhos. E isso é algo que Deus não aprova. A responsabilidade da educação dos filhos tem que ser tanto do marido como da mulher. Agora, vamos falar um pouco como Deus valorizava a mulher. Infelizmente, por causa de uma má interpretação das Escrituras, ao longo do tempo, se colocou uma pecha de que Deus, a Bíblia, na verdade, era machista, que Deus não valorizava a mulher, mas é o contrário. Quando nós lemos as Escrituras de maneira correta, nós vemos que Deus sempre valorizou a mulher. E vamos começar lá do início. Abra sua Bíblia aí, Gênesis capítulo 2. Olha só qual era o plano de Deus quando ele criou homem e mulher. Gênesis capítulo 2. Eu quero ler os versos 21 ao 24. Gênesis 2, versos 21 até o 24. E o texto nos diz assim: Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher, e lhe a trouxe, e disse ao homem: Esta é afinal osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Eu poderia tratar aqui da questão da igualdade, mas eu não quero tratar disso. Eu creio que você já ouviu vários sermões falando da questão da igualdade, que Deus poderia ter tirado parte de qualquer outro lugar do corpo, poderia ter tirado parte, dos membros inferiores, da cabeça, não sei. E aí dizer assim, olha, a mulher é superior ou inferior ao homem. Bom, você já ouviu essa história que Deus tirou do lado para que mostrasse a igualdade, mas não é isso que eu quero tratar aqui. O texto fala que Deus tirou essa costela e fez para Adão uma esposa, e aí falou assim, e o texto fala no verso 24, e ele se uniu à sua mulher. Olha que interessante, quando Deus cria Adão, a ideia era uma ideia de monogamia. Deus, quando cria o casamento, ele criou para ser monogâmico. Os patriarcas da linhagem de Sete, eu coloquei aí, são apresentados como monógamos. O que seria isso? Todos aqueles que são da linhagem de Sete, lembram-se que houve duas linhagens, Caim e Sete. Vocês estão lembrados que Caim matou seu irmão Abel. E no lugar dele, Deus deu um outro filho, que foi Sete. E da linhagem de Sete, que inclusive a Bíblia chama esses da linhagem de Sete como filhos de Deus, e os da linhagem de Caim como filho dos homens, da linhagem de Sete, todos eram monogâmicos ou monógamos. Eu queria que você abrisse aí em Gênesis 7, verso 7. Gênesis capítulo 7, verso 7, o texto diz assim: Por causa das águas do dilúvio, entrou Noé na arca, ele com os seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Vejam, Noé não entrou com várias mulheres na arca, porque ele não tinha várias mulheres. Noé, ele entra na arca apenas com a sua mulher. A linhagem dele era monogâmica. Esse era o plano de Deus.
Sabe, às vezes nós vemos alguns patriarcas na Bíblia e nós dizemos assim, olha, mas na Bíblia nós vemos homens tendo mais de uma mulher. Queridos, uma coisa é Deus tolerar algo, outra coisa é Deus aprovar. Dentro do contexto em que eles viviam, em uma sociedade onde houve a implantação da poligamia, Deus tolerava algumas coisas, mas não quer dizer que ele aprovava. Ele tolerou por causa da dureza do coração dessas pessoas. Bom, mas de onde é que surge então a poligamia? Olha aí, isso foi uma escolha dos homens e não de Deus. Surge da linhagem de Caim. Se você ler aí em Gênesis 4, verso 19, olha o que o texto nos diz. Gênesis 4, 19. E Lameque tomou para si 2 esposas. O nome de uma era Ada e a outra se chamava Zilá. Então, esse Lameque é da linhagem de Caim. E esse Lameque, o texto fala que ele teve mais de uma esposa. Mas isso não era o plano de Deus. Isso foi o homem que escolheu. Mas a gente sabe que, como consequência disso, muitas mazelas e dificuldades vieram sobre a vida das pessoas, né? Agora, olha que interessante. Vamos falar agora continuar falando um pouco mais sobre a valorização da mulher na Bíblia. É muito interessante você observar que as pessoas, quando elas veem a questão de o marido, naqueles dias, né, comprando o direito de se casar, as pessoas dizem assim, nossa, mas que desvalorização da mulher, né? Pagava para que ela pudesse ser tida como esposa. Mas por que era paga? Por que tinha esse valor, esse dinheiro? Será que era realmente com o intuito de comprar a mulher? Vejamos então Gênesis 34, verso 12. Gênesis 34, 12 faz referência aqui a uma dessas situações. Gênesis 34, verso 12. E o texto diz assim, ó, Gênesis 34, 12. Majorai de muito o dote de casamento e as dádivas, e darei o que me pedirdes. Dai-me, porém, a jovem por esposa. Essa história aqui, ela conta da filha de Jacó, Diná, que foi, se lembra da história, ela foi abusada, depois o abusador quis se casar com ela, e ele chega até Jacó, então oferece um dote para que ela pudesse se casar com ela. Você conhece a história? Depois houve uma traição aqui, os filhos de Jacó, eles vão até a parentela desse homem aqui e mata todo mundo. Mas é interessante que o texto fala que esse homem, ele desejou ter Diná e ele pagaria por ela. Na Bíblia, esse dote aqui é chamado de mohar. O que significa isso? A ideia aqui é que quando um homem vinha se casar, ele tinha que ter condições. Você não poderia se casar sem ter condições de sustentar a sua esposa. E uma das características que mostrava que você tinha condições de fazer isso era pagando um dote. E esse dote era o mohar. Existe um livro chamado Instituições de Israel que diz que esse dote era guardado pela família e eles não poderiam usar esse dinheiro para nenhuma outra situação. Por quê? Caso a mulher viesse a ficar viúva, naquele contexto, as mulheres elas eram discriminadas, rejeitadas. Então, para que ela não ficasse desamparada, esse dinheiro era guardado para sustento dela na velhice ou na viuvez. Por isso que tinha que se pagar. Não era para comprar a mulher, mas sim dando garantias de que ela não viria a sofrer no futuro. E olha que interessante, só se poderia casar mediante o dote. Às vezes eu fico pensando que alguns, e talvez eu esteja falando para pessoas que aqui chegaram nessa situação, né, de entrar num casamento sem ter condições nenhuma de se sustentar. E algumas vezes eu me deparei com situações assim, e eu perguntei para o casal, mas vocês vão se sustentar como? Não sabiam o que dizer. Queridos, naqueles dias havia uma responsabilidade dentro do casamento. E aqui o texto fala que eles pagaram
Ele quis pagar para se casar com Diná. Agora, esse dote não era só apenas em forma de dinheiro. Você tem o próprio Jacó, né? Quando ele busca esse desejo também de se casar, aí em Gênesis 19, né? Quando ele amou Raquel, ele queria pagar para se casar com ela, mas ele não tinha dinheiro. E ele então ofereceu seus serviços. E o texto fala que ele trabalhou 14 anos. Era para ter sido 7, né? Mas foi enganado pelo seu sogro. Trabalhou 14 anos por causa de Raquel. Então, nós vemos aqui que esse dote era uma forma de cuidar da mulher. Olha que coisa maravilhosa. Deus aqui deu leis para que as mulheres fossem cuidadas naqueles dias, né? Agora, vamos falar um pouco da separação, do divórcio. Será que Deus ele permitiu, ele autorizou o divórcio? Eu queria que vocês abrissem comigo Deuteronômio, capítulo 24. E se ele autorizou, por que ele fez isso? Deuteronômio, capítulo 24. Abra sua Bíblia aí. Deuteronômio 24. Eu gostaria de ler o verso 1. Deuteronômio 24, verso 1. Olha o que o texto diz. Se um homem tomar uma mulher e se casar com ela, e se ela não for agradável aos seus olhos, por ter ele achado coisa indecente nela, e se lhe lavrar um termo de divórcio e lhe der na mão e a despedir de casa. Quem foi que deu essa lei aqui? Foi Deus, né? Foi Deus. Quem escreveu nós sabemos que foi Moisés. Agora, o porquê que ele deu essa lei? Qual era a razão dele ter dado essa lei? Nós vivíamos aqui. Olha que coisa importante isso aqui você saber. Quando Moisés escreve essa lei, ele também deu para proteger a mulher. Aí você pode me dizer assim, mas senhor, como proteger a mulher se ele estava dando uma carta de divórcio? Queridos, havia 2 escolas rabínicas de interpretação naqueles dias. Talvez vocês já até ouviram falar. Uma se chamava Shammai e a outra Hillel. Uma dessas escolas de interpretação rabínica dizia que você poderia se separar da sua esposa por qualquer motivo. E naqueles dias também havia por parte dos homens, um abuso. E Deus querendo cuidar das mulheres, protegê-las, para que elas não vivessem nas mãos de alguém sendo abusadas, dava o direito dessa mulher se separar. Né? Agora, olha que interessante. O texto fala aqui, se separar por coisa indecente. Eu queria que você fosse em 2 textos comigo agora, a leitura que Cristo faz desse texto de Deuteronômio 24. Abra sua Bíblia lá em Mateus capítulo 19, a partir do verso 3. Aqui Jesus é confrontado justamente sobre esse episódio de Deuteronômio. Ele é questionado sobre a questão do divórcio. Né? E aí, a partir do verso 3, ele diz assim, vieram a ele alguns fariseus e o experimentavam, perguntando, é lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Então respondeu ele, não tendes lido que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher, e que disse, por esta causa deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne? De modo que já não são mais 2, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Replicaram-lhe, por que mandou então Moisés dar carta de divórcio e repudiar? Respondeu-lhe Jesus, por causa da dureza do vosso coração, é que Moisés os permitiu repudiar a vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Eu, porém, vos digo, quem repudiar a sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, comete adultério. Olha, queridos, Jesus aqui, ele de maneira muito clara disse que não foi assim desde o princípio. E ele fez isso aqui por causa da dureza do coração daqueles homens. Por causa do abuso. Agora, olha que interessante, eu queria que você fosse lá em Mateus capítulo 5, ele reforça essa ideia no Sermão da Montanha, os versos 31 e 32, ele diz assim, ó, Mateus capítulo 5, versos 31 e 32. Também foi dito, aquele que repudiar a sua mulher e lhe dar carta de divórcio, eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar a sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera.
e o que se casar com a repudiada comete adultério. Queridos, qual é o problema de nós nos separarmos? O ideal de Deus era que ninguém se separasse. Esse era o plano de Deus. Qual é as consequências? O texto aqui é muito claro que Jesus diz que quando alguém se separa, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, você está colocando a outra pessoa na possibilidade dela entrar em adultério. Vamos colocar uma situação aqui. Um casal se separa por incompatibilidade. Já ouviram muito isso, né? Incompatibilidade de gênero. Ah, eu não me dou bem com a minha esposa, nós brigamos, ela não me entende, e aí vocês se separam. Não houve traição até no momento. O texto é muito claro que quando fazem isso, estão colocando o outro cônjuge numa situação dele entrar em adultério. Por quê? Porque como para Deus o casamento é indissolúvel, quando duas pessoas se separam, ainda diante de Deus continuam sendo marido e mulher. E ao se separarem, eles não têm o direito de se casar novamente. Mas você está colocando o outro nessa condição de possivelmente entrar no adultério. Então, isso aqui nunca foi plano de Deus. O plano de Deus é que continuássemos casados para sempre. Agora, será que Deus ele fala alguma coisa assim de maneira mais veemente em relação ao divórcio? Será que existe algum texto que Deus fala assim, olha, eu abomino, eu repudio isso? Vamos ler aí então o que diz Malaquias capítulo 2. Está colado com Mateus aí. Volta um pouquinho que você vai achar. É o último livro do Antigo Testamento. Malaquias capítulo 2. Eu quero ler dois versos. O verso 13 e o verso 14. O texto diz assim, ó, Malaquias 2, versos 13 e 14. Ainda fazeis isto? Cobris o altar do Senhor de lágrimas, de choro, de gemidos, de sorte que ele já não olha para a oferta e nem aceita com prazer da vossa mão. E perguntais por quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. Queridos, Deus aqui diz que ele não ouvia as orações das pessoas naquele momento por causa da infidelidade. Eles clamavam a Deus, buscavam a Deus, diziam assim, Senhor, o Senhor não tem nos ouvido, a gente ora ao Senhor, a gente busca ao Senhor e o Senhor não nos ouve. Ah, queridos, o texto aqui é muito claro, ele fala assim, vocês querem que eu ouça a oração de vocês? Se vocês não conseguem ser fiéis nem à esposa da juventude de vocês? E Deus vai muito mais além. Nesse mesmo texto aqui, eu vou ler daqui a pouco um outro texto, mas olha esse texto do livro Lar Adventista. Deixa eu só tirar um negocinho aqui, que senão eu não vou conseguir enxergar aqui. Eu volto aqui já, espera só um pouquinho. É porque aqui tá... Para mim aqui, tampa a minha visão aqui. Olha só o que diz esse texto aqui do Lar Adventista. A vida se torna um fardo. Falando aqui em relação ao que o homem faz à mulher, tá? Uma maldição. Pessoa alguma pode, com mais eficácia, estragar a felicidade e a utilidade de uma mulher e tornar-lhe a vida mais pungente fardo do que o seu marido. Olha quantas mulheres hoje sofrem por causa dos seus maridos. E eu não estou dizendo aqui, e nem ele vai estar dizendo também que por causa disso, Deus está autorizando a separação. Daqui a pouco eu vou comentar algo mais sobre isso aqui. Mas eu queria voltar aqui, no texto de Malaquias, o texto chega a dizer, Deus aqui chega a dizer que ele abomina quem faz essa separação. Agora, vamos falar um pouco aqui. Eu falei do marido aqui, né? O texto fala muito claro que ninguém pode tornar a vida da mulher mais pungente e farda do que o seu marido. Mas vamos falar um pouco da mulher também. Eu acho que dentro de um casamento, de um relacionamento, ambas as partes têm culpa. E a Bíblia nos dá algumas orientações. Eu gosto muito do livro de Provérbios. Eu sou apaixonado, eu anoto, eu gosto muito desse livro. E olha o que diz aqui, Provérbios capítulo 21. Vai lá comigo. Provérbios capítulo 21. Tem outras passagens que falam a respeito disso, viu, queridos? Eu estou só separando isso aí. Provérbios capítulo 21. Olha o que diz o verso 9. Diz assim, ó, Provérbios 21, 9. Melhor é morar no canto do eirado do que junto com a mulher rixosa na mesma casa. E aí o verso 20 diz assim,
melhor é morar numa terra deserta do que com uma mulher rixosa e iracunda. Sabe, Salomão aqui, ele faz referência, ele está fazendo referência à mulher, lógico, dentro do contexto que ele vivia, mas a gente poderia fazer essa aplicação também ao homem, né? Mas, queridos, se nós pudéssemos olhar para esse texto e aplicar para a nossa vida hoje, o que Salomão está dizendo aqui? Nós temos que respeitar o espaço do outro, cuidar para não invadir o espaço do outro. É muito fácil, querido, nós invadirmos o espaço do nosso companheiro, da nossa companheira. Ele fala, cuidado. E às vezes nós temos que conviver às vezes com pessoas que vivem reclamando de tudo. Sabe, você está vivendo com alguém, tudo que a pessoa faz é motivo para você reclamar. Nós temos que cuidar do que nós estamos fazendo, a maneira que nós estamos tratando o nosso cônjuge, né? E agora olha o que diz Ellen White no livro Grande Conflito sobre o valor da mulher no lar, né? Ela diz assim, ó, ali está Nero, aquele monstro de crueldade e vício, contemplando a alegria e exaltação daqueles que tortura, e em cujas aflições extremas encontrara deleite satânico. Sua mãe ali está para testemunhar o resultado da sua própria obra, para ver como maus traços de caráter transmitidos a seus filhos, as paixões incentivadas e desenvolvidas por sua influência e exemplo, produziram frutos nos crimes que fizeram o mundo estremecer. Olha como é importante uma mãe na vida de um filho, de uma filha, na educação, né, dele. Agora vamos falar um pouco sobre a ordem no lar, né? Nós sabemos que cada um de nós temos uma forma de cuidar da nossa casa. E aqui talvez seja uma das causas de mais discórdias dentro do lar. Eu não sei como é você, eu sou uma pessoa extremamente assim, organizada. Eu entro em casa colocando as coisas no lugar, não sei se você é assim. E alguns, quando são assim, se incomodam com a desorganização. Mas, queridos, quando você casou, você entendeu que você estava casando com uma pessoa diferente de você. E aqui entra muitas discórdias, porque as pessoas elas olham para o outro e querem que as pessoas se tornem iguais. Mas isso também não nos dá o direito de sermos pessoas desordeiras, né? Olha o que o texto diz do lar adventista. A ordem é necessário à felicidade do lar. Deus se desagrada com a desordem, o relaxamento e a falta de esmero em quem quer que seja. Essas deficiências são males sérios e tendem a alienar as afeições do marido para com a mulher, quando ele é amante da ordem, de filhos bem disciplinados e de uma casa bem ordenada. Só que eu poderia aplicar essa aqui também para a mulher, né? A mulher, tem muitas mulheres que são amantes da ordem. E às vezes os maridos deixam a desejar também nesse sentido. O que eu queria colocar nesse ponto aqui é o seguinte. Deus, ele ama a ordem. Ele deseja que sejamos pessoas ordeiras. Ele se desagrada de bagunça. E muitos lares hoje estão se desfazendo por causa de brigas. E brigas por besteiras, né? Estou chegando ao final do nosso estudo de hoje, eu queria falar sobre a questão da submissão. Eu queria ler dois versos, e aí eu encerro a minha fala aqui só com um texto depois. Eu queria que você abrisse sua Bíblia em Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5. Verso 22. Efésios capítulo 5, versos 22 e 25. O texto diz assim, ó, verso 22. As mulheres sejam ao próprio marido como ao Senhor. Queridos, diz que a mulher tem que ser submissa ao marido. E aí no verso 25 ele diz assim, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Olha que coisa bonita, né? Deus diz aqui das duas partes. O casamento deve haver entrega de ambas as partes. É muito comum eu ver alguns homens, alguns líderes religiosos, que gostam de ver mulheres sendo submissas, no sentido assim, literal da palavra, capachos, usando esse texto para dizer que a mulher tem que fazer qualquer vontade do marido. O texto não diz isso, queridos. A ideia de submissão aqui está ligada ao amor, à retribuição.
Eu já contei talvez essa história. O texto aqui ele fala o seguinte: a mulher é submissa àquele homem que dá a vida por ela. A mulher respeita aquele homem que dá a vida por ela. Eu tenho um amigo, e eu não vou mencionar aqui porque talvez vai que alguém assiste e passa para ele, né? Hoje em dia na internet tá tudo assim, né? Mas eu tinha um amigo no interior de São Paulo, na época que eu vivi lá. Ele era uma pessoa desprovida um pouco de beleza, se bem que beleza é um pouco relativa, né? Mas vemos e convenhamos que tem alguns que não dá para você relativizar muito nesse sentido, né? E assim, na minha visão, ele era um pouco desprovido de beleza. E já tinha chegado na meia-idade, não havia se casado ainda. E eu me lembro que em uma ocasião ele chegou para a gente e mostrou a sua namorada. Queridos, era uma moça bonita. E aí alguns poderiam pensar assim, mas como é que ele conseguiu arrumar uma pessoa bonita, sendo tão desprovido de beleza? Esse rapaz, ele tinha uma coisa que chamava atenção. Ele era uma pessoa muito educada, extremamente educado. Eu me lembro que algumas vezes nós chegamos a nos reunir na casa dele e ele tratava todo mundo de maneira muito educada. Sabe aquele gentleman, aquele cavalheiro? Era esse rapaz. E além de tudo, ele era uma pessoa com uma boa fala, né? No populacho, no termo popular, era bom de lábia. Mas acima de tudo, ele era uma pessoa, um galã. Queridos, eu fico imaginando uma mulher vivendo dentro de um casamento com um homem que a respeita, que a valoriza. Você já imaginou vivendo dentro de um casamento onde o seu esposo faz de tudo para te agradar? Eu até gosto de ir ao extremo, né? Aquele homem que quase falta lamber o chão onde você passa, que te respeita. Qual mulher não vai ser submissa a um homem desse? E nós estamos tendo falta desse tipo de homens, né? Submissão aqui tem a ver com respeito. Qualquer mulher respeitará um homem que dá sua vida por ela, que cuida dela. E aí, por fim, eu quero finalizar. Eu, pesquisando esse estudo nesse livro aqui, Família S.A., de Josué Campanha, ele tem um trecho que ele fala de tendências atuais sobre casamento. Ele diz assim, o casamento é o único jogo em que os parceiros podem ganhar. E aí ele diz, há 3 mudanças principais ocorrendo na instituição do casamento hoje em dia. Primeiro, o declínio na compreensão entre os cônjuges. Será que você entende quem é a pessoa que está do seu lado? Você compreende a sua esposa? Você compreende o seu marido? Você permite ele ser como ele é? Segundo, a perda da determinação de permanecer casado. É muito triste você ver pessoas se separando por qualquer coisa. Qualquer coisa é motivo para se separarem. E terceiro, é o desenvolvimento de expectativas irrealistas. Pessoas criam imagens irreais do seu cônjuge. Alguns até dizem que esperam um cavaleiro, né, vindo num cavalo branco. Cuidado, querido, que talvez esse cavaleiro possa ser um sapo, né? Deus não estabeleceu altas expectativas das pessoas que estão à nossa volta. Nós temos que aceitar as pessoas como elas são. E aqui talvez entre um grande problema. Quando nós tentamos mudar o outro, nós já estamos fadados ao fracasso. E disso tudo que eu falei, o mais importante de tudo é Deus estar dentro do relacionamento. Deus tem que estar dentro do nosso casamento. Quer ser feliz no seu casamento? Permita que Deus esteja no meio dele. O meu desejo e minha oração é que todos os casais que estão me ouvindo nesta manhã permitam que Deus esteja dentro do seu lar. Somente assim nós seremos fiéis ao nosso cônjuge. E acima de tudo, nós faremos o nosso cônjuge feliz. Sabe, queridos, eu tenho observado que as pessoas elas querem ser felizes, mas se esquecem de colocar Deus no lar. É impossível. Se você está do lado de alguém, ouça o que eu vou dizer. Se você está do lado de alguém que não teme a Deus, dificilmente essa pessoa te respeitará e te valorizará como você merece. Então, busque a Deus, coloque Deus no seu coração e você terá um lar feliz. Esse é o meu desejo e a minha oração para cada um de vocês hoje e todos os dias da sua vida. Amém? Nós iremos
cantar o nosso último hino para encerrar o nosso culto de hoje. Amém, queridos. Que realmente você possa ter amor no seu lar. Queria convidar você a fechar os olhos e levarmos uma prece ao nosso Deus. Querido Deus, é tão gratificante, Pai, poder abrir a Tua palavra e enxergar nela os planos que o Senhor tem para a Tua família aqui nessa terra. Como é bom saber que o Senhor sempre valorizou homens e mulheres. Nunca foi plano de que mulheres fossem desvalorizadas, desprestigiadas, desmerecidas, mas que elas pudessem ser cuidadas, assim como o homem também pudesse ser valorizado pela sua esposa. Querido Deus, eu queria muito pedir que o Senhor esteja em nosso lar, que cada família aqui possa entender a importância que é cuidar da sua família. Pai, mas talvez eu esteja falando para alguma família que neste momento está sendo desfeita. Pai, eu queria que o Senhor cuidasse dessa família, para que o Espírito Santo trabalhasse na vida deles e assim pudessem ter a vida restaurada. Restaura os nossos casamentos, Pai, e tudo aquilo que nós temos feito seja de acordo com a Tua vontade. Toma a nossa vida nas Tuas mãos, pois nós oramos a Ti, agradecidos em nome do nosso Salvador Jesus. Amém.
Queridos, agora há pouco eu estava olhando nos comentários ali, nós temos até pessoas de Londres. Estamos internacional hoje, hein? Que Deus continue abençoando o nosso distrito. E lembrando, né, que amanhã nós encerramos esse final de semana às 19 horas. Nós tivemos hoje mais de 100 computadores ligados, né? Quase 100 lares aí. Eu queria ver esses 100 computadores ligados amanhã também, para nós juntos podermos concluir esse estudo, tá bom? Acho que o pessoal aí vai ter mais alguma informação aí para passar. Acho que os microfones já estão até liberados aí, mas que Deus abençoe a todos, viu? Quer falar alguma coisa?